Muito bem, vamos dar continuidade ao nosso estudo Direito Processual do Trabalho. Vou mais uma vez deixar meu e-mail aqui, robertocomporto@yahoo.com.br, robertocomporto@yahoo.com.br. Você tem a liberdade de me encaminhar e-mail, tirar as suas dúvidas, bacana? E, sobretudo, me adicione também no Facebook, tem uma página no Facebook, Roberto Comporto, você me acha fácil lá, ou professor Roberto Comporto. Eu terei o prazer em te adicionar para que possamos aí discutir e acertar os pontos principais aí para a sua prova no tema, na disciplina Direito do Trabalho ou Direito Processual do Trabalho. Pessoal, na aula passada, nós estudamos alguns aspectos importantes sobre competência. Falamos em competência em relação à pessoa, competência em relação à matéria, falamos de competência territorial e finalizamos a nossa aula passada trabalhando o tema sobre conflito de competência, sobre os conflitos que ocorrem aí em relação à competência na Justiça do Trabalho ou os conflitos também que podem surgir em relação à Justiça do Trabalho e à Justiça Comum. Então abordamos aí diversos assuntos, montei um gráfico para vocês, trazendo aí como será solucionado o conflito de competência. Muito bem, e agora nós vamos iniciar um tema novo na tela, atos e prazos processuais. Esse é o nosso tema da aula de hoje, atos e prazos processuais. Pessoal, nós vamos estudar atos processuais e os prazos processuais, e aí me remete a um pequeno conceito sobre atos processuais que traz o professor Humberto Teodoro. O professor Humberto Teodoro, ele traz um conceito de atos da seguinte forma, que sendo atos processuais é a interferência humana, tá, em um determinado curso do processo, um ato da pessoa que irá interferir, tá, o processo de uma certa forma. Tá? E aí, a professora Ada Pellegrini, nos prazos, já em relação aos prazos processuais, ela traz dizendo o seguinte, que os prazos processuais são aqueles que advêm de um lapso temporal. Tá? Ou seja, pratiquei um ato, eu tenho um lapso temporal para praticar um outro ato, um outro lapso temporal para praticar um outro ato processual. Então, os atos processuais são as interferências da pessoa, os atos processuais são as interferências que as pessoas realizam em um determinado processo. Os prazos processuais é o lapso temporal entre um ato processual e um outro ato processual. Vamos dar início falando sobre atos processuais. Esse ato processual ou atos processuais são exercidos por pessoas ou por atores que participam naquele processo. Quem participa efetivamente de um processo trabalhista? Nós temos as partes, participam do processo, nós temos os procuradores, os advogados, que participam no processo, nós temos os juízes, que também participam do processo, e os servidores, de modo gerais, os auxiliares das secretarias. Então, são atores que participam no processo. E esses atores que participam do processo, eles realizam atos para que esse processo chegue até o Estado, ou seja, apresentado para o juiz, e esse juiz, que também irá exercer alguns atos, ele decida e diga de quem é o direito, uma vez que ele, juiz, representa o Estado. Então, até o momento que o juiz irá decidir de quem é o direito, são praticados vários atos. Vários atos praticados por pessoas que, de certa forma, intervêm no processo. Tá? Esses atos praticados por pessoas, eu quero destacar algumas pessoas importantes.
Por exemplo, o juiz. Nos termos do artigo 162 do CPC, que nós utilizamos de forma subsidiária, o qual a CLT no artigo 769 nos dá essa autonomia para usar a legislação comum, desde que não fira os princípios do direito do trabalho. Então, o artigo 162 traz para a gente os atos do juiz. Então, os atos do juiz, nós temos aí 3 atos que o juiz pratica. O juiz pratica ato de sentença, o juiz pratica ato de despacho e o juiz pratica atos de decisão interlocutória. Vamos entender um pouco sobre isso. Quando o juiz, ele determina, quando ele aplica uma sentença, tá? Que é um dos atos do juiz, a sentença é um dos atos do juiz, essa sentença, esse ato, que é chamado de sentença, tem como objetivo, tá, o encerramento daquela fase com o julgamento do mérito ou sem o julgamento do mérito. Tá? Então, você vai buscar lá no 267 ou no 269 do CPC, o 267 sem a resolução do mérito, o 269 com a resolução do mérito. Qual que é a ideia da sentença? É a extinção do processo, o fim do processo, com o julgamento do mérito ou sem apreciação do mérito. Então, quando nós falamos em sentença, é o ato do juiz que põe fim ao processo. É o juiz, naquele momento, representando o Estado, dizendo de quem é o direito, extinguindo o processo. Essa é a ideia da sentença, com o julgamento do mérito ou sem a resolução do mérito. Muito bem. Depois, o juiz também pratica atos de despacho. Simples despacho, para que ele possa conduzir, ele é o presidente do processo, ele é o presidente, é ele que comanda o processo, uma vez que ele, juiz, que comanda o processo, e ele tem essa autonomia dada pelo artigo 765 da CLT, quando o juiz tem essa autonomia, ele pode despachar, ou seja, solicitar alguns atos para as partes, ou solicitar alguma informação para as partes, ou ainda alguma solicitação feita por ele, juiz, ao secretário da vara, ao oficial de justiça, alguns despachos, tá, para que as partes se manifestem em relação a alguma decisão, a algum documento. O despacho, ele não tem cunho decisório, como tem a sentença. A sentença é para extinguir o processo, com ou sem resolução do mérito. Já o despacho não tem um cunho decisório, apenas para que ele, presidente do processo, possa conduzir o processo da melhor maneira, a fim de buscar a verdade real, para que, ao final, ele consiga formar o seu convencimento e dizer de quem é o direito. Então, ele pode expedir esses despachos. E aí, sobrou o quê? Sobrou a decisão interlocutória. Já a decisão interlocutória, que você sabe que, a princípio, não é recorrível, com exceções, que nós vamos analisar as exceções ainda no nosso curso, salvo algumas exceções, as decisões interlocutórias não são recorríveis de imediato. Bacana? Agora, essa decisão interlocutória, em sede, ela tem um cunho decisório. Tem um cunho decisório. O juiz negou uma liminar, o juiz não quis ouvir uma determinada testemunha, o juiz não recebeu uma determinada prova, ou seja, ele tem, de certa forma, a decisão interlocutória, um cunho decisório. No entanto, essa decisão interlocutória, ela não põe fim ao processo. Ela não põe fim ao processo. Quem põe fim ao processo é a sentença. Se eu tenho sentença que põe fim ao processo, se eu tenho os despachos que não têm cunho decisório, tá? Agora me sobra a decisão interlocutória. A decisão interlocutória, ela sim tem cunho decisório, mas que não extingue o processo, não põe fim ao processo. Esses são alguns atos do juiz nos termos do artigo 162 do CPC. Sentença, decisão interlocutória e despacho. E as partes? As partes praticam atos também, sim. Que tipo de atos? As partes praticam atos, por exemplo, de interposição de recurso,
oposição de embargos, petição inicial, contestação, testemunha, oitiva das testemunhas por parte do juiz nesse caso, né? Mas por parte das partes, depoimento pessoal, atos praticados pelas partes, tá? Atos praticados pelo servidor, o secretário da vara, atos praticados pelo servidor, o oficial de justiça. Esses atos, portanto, são atos que irão, de certa forma, interferir no processo. Bacana? Nós temos ainda dentro dos atos, importantíssimo lembrar a vocês, senhores, que esses atos praticados, quando nós juntamos ao processo, aos autos, documentos probatórios, através de atos, esses documentos só podem ser desentranhados do processo, cuidado que isso tem caído muito em prova, só podem ser desentranhados do processo, ou seja, retirados do processo, à medida que extingue o processo, com o término do processo, e ainda deve ficar cópia nos autos. Bacana? Vamos trazer alguns aspectos importantes aqui para nós? Atos processuais, trouxe aqui um conceito do Humberto Teodoro, toda ação humana que produz efeito jurídico em uma relação processual. Isso é ato processual. Tá? Uma outra coisa importante, que me vem à memória agora, nós vamos voltar para o quadro já já. Cuidado para você não confundir que esses atos processuais podem ocorrer a qualquer momento. Existem prazos, que nós vamos estudar os prazos, e existem momentos oportunos que você irá apresentar esses atos processuais. Os atos processuais, tá, em regra, eles são executados das 6 da manhã às 8 da noite. Das 6 da manhã às 8 da noite podem ser praticados os atos processuais. E eu quero chamar a sua atenção para não confundir esse horário, que podem ser praticados os atos processuais, com o horário que vai ser realizada a audiência. Cuidado com isso. Atos processuais, das 6 às 8. Atos processuais, das 6 às 8. E o horário que pode ocorrer a audiência, das 8 da manhã às 6 da tarde. Então, atos processuais, você tem que ficar atento com o horário que vão ser praticados esses atos. Esses atos vão ser praticados no horário das 6 às 8 da noite. E ainda os atos da audiência vão ser praticados das 8 da manhã às 6 da tarde. Cuidado, porque a banca adora confundir esses horários. E aí é muito perigoso. E aí, se você sabe dos horários, a banca pode perguntar, pode ser realizado atos aos finais de semana? Pode ser praticado atos aos finais de semana? O artigo 770 traz para a gente, da CLT, que pode sim o juiz determinar a penhora no domingo. Pode praticar a penhora no domingo. É claro, gente. Por quê? Porque o domingo é a hora que o patrão, o dono da empresa, está em casa, curtindo o almoço da família. É o melhor horário para fazer penhora ao final de semana, para achar o camarada em casa. Então, pode sim ser realizado em um horário aos domingos. Bacana? Vamos aqui para os nossos aspectos importantes. Os atos, eles são públicos, nos termos do artigo 93, inciso 9º. Tá? Os atos são públicos. Ou seja, é claro que poderá o juiz não dar publicidade a alguns atos, tá? Por força de segredo de justiça. Um exemplo muito clássico é um empregador que teve uma ação trabalhista contra a sua empresa e
foi a parte do empregado solicitou uma perícia contábil. Ora, poderá o juiz conceder o pedido da empresa em segredo de justiça para não expor publicamente por motivo de segurança. É um clássico, isso acontece muito. Por motivo de segurança, não tornar público aqueles atos. Abrir para a sociedade, tá? O quanto aquela empresa fatura, qual é o seu movimento, em relação até segurança, em relação à segurança deste empregador. Então, os atos, você viu isso também, já estudou isso em direito administrativo, princípio da publicidade, deve-se dar publicidade a todos os atos, mas poderá correr em segredo de justiça algum desses atos. Não terá problema algum. Então, em regra, esses atos são públicos. Artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. Tá? Em regra, esses atos devem ser assinados. Agora nós temos o processo eletrônico, onde quando eu vou em uma audiência, tá? Vou em audiência, eu não preciso, ao final da audiência, se a vara já tem o processo eletrônico, ao final, eu não preciso assinar a ata, porque eu já ingressei com o processo eletrônico com a minha assinatura digital. Da mesma sorte, o juiz também já tem assinatura digital. Naquele momento da audiência, eu não preciso mais assinar a ata de audiência. Mas, em regra, deve ser assinado. E quem não pode assinar? Quem não pode assinar, deverá ocorrer assinatura a rogo, 772 da CLT. Alguém vai assinar por aquela pessoa que é analfabeta ou incapaz, na presença de duas testemunhas. Bacana? Voltando um pouquinho a fita, antes que eu esqueça, lógico, nós vamos falar isso na audiência, quando nós estivermos tratando da audiência, mas o horário da audiência é das 8 da manhã às 6, com a duração máxima de 5 horas. Cuidado com isso. A audiência aqui na Seara Trabalhista não pode exceder as 5 horas. E a audiência irá ocorrer entre as 8 da manhã e as 6 da tarde. Isso despenca em prova. Muito cuidado. Vem comigo aqui nos aspectos importantes. Então, os atos, em regra, eles não têm forma determinada. Lembra do princípio da informalidade aqui no processo do trabalho? Então, fique atento com isso. Em regra, os atos processuais não têm forma, a não ser que a lei assim o determina. Assim o determina, em que deva ter uma forma. Realizado, então, das 6 às 20 nos dias úteis. Cuidado, porque inclui como dia útil o sábado. Inclui como dia útil o sábado. Tá? E aí você deve observar o funcionamento da sua comarca, né? Pode, então, ocorrer a penhora, artigo 770, pode ocorrer a penhora nos sábados e no domingo. E aí, para fechar essa primeira parte, cuidado, portanto, com o funcionamento da audiência. Bacana? Assinados pelas partes interessadas, caso não possam assinar 772 da CLT, deverá ser firmada a rogo. Tá? A rogo, então, a pessoa que é analfabeta ou incapaz, uma outra pessoa assina, aquele famoso P/, assina na presença de duas testemunhas. Pode ser retirado certidões, analisar processo em andamento, tá? E se tiver segredo de justiça? Segredo de justiça somente com o despacho do juiz. Se é segredo de justiça, eu posso solicitar uma certidão, um processo em andamento, somente com o despacho do juiz. Mais aspectos importantes dessa primeira parte. O desentranhamento, portanto, como eu já trabalhei com vocês, o desentranhamento de documentos após fim do processo, somente quando findar o processo. E deve ficar cópia nos autos. Tá? A produção gráfica de um ato processual, termo, oitiva das testemunhas e a inicial verbal. Essa situação,
é que a oitiva de testemunha, a petição verbal, elas devem ser reduzidas a termo. Ou seja, deve ser trazida a reprodução gráfica. Ou seja, eu tenho que trazer para o papel a testemunha, a oitiva das testemunhas. Quando a petição é verbal, devo reduzir isso a termo. Olha o que eu disse para vocês. O artigo 162 do CPC. Artigo 162 do CPC, que usamos de forma subsidiária. Os atos do juiz, despacho, decisões interlocutórias, sentenças, audiência, supervisão das varas. E aí eu separei para vocês aqui, ó. Tem no seu material. Sentença, ato do juiz que implique em alguma situação prevista no artigo 267 e 269. Ou seja, com a resolução do mérito ou sem a resolução do mérito. Então a sentença tem a ideia do quê? De extinguir o processo, por fim ao processo. Esse é o ato que a gente busca do juiz, do Estado, para que na sentença ele diga de quem é o direito. As decisões interlocutórias é o ato pelo qual o curso do processo resolve questões incidentes. Tem cunho decisório de forma incidente no processo. No entanto, a decisão interlocutória não põe fim ao processo, porque quem põe fim ao processo é a sentença. A decisão interlocutória, a princípio, não é atacada por recurso. Nós vamos ver as exceções. E aí eu tenho os despachos. Os despachos são todos os demais atos praticados no processo. O juiz pode utilizar outros atos para o bom andamento do processo. Bacana? Está lá no 162 do CPC. Então, coloquei para você, tem no seu material. Então, juiz, despacho, decisão interlocutória, sentença, audiência, supervisão da secretaria, etc. E as partes? Petição inicial, defesa, recurso, depoimento pessoal e etc. E os auxiliares? Notificações, penhora, perícia e etc. Nós falamos, portanto, aí dos atos processuais. Atos processuais. Vamos virar o bloco, em seguida nós vamos falar sobre prazos processuais. Eu te aguardo, é um tema importante.